Fala pessoal, beleza com vocês? No vídeo de hoje a gente vai dar continuidade no projeto do Escortão. Hoje estamos aqui com o distribuidor dele, que a gente vai fazer a desmontagem, dar uma boa limpada e depois travar o avanço dele. Então, sem mais demoras, bora lá! Bom, e as ferramentas que a gente tinha separado para utilizar eram essas. Então, um saca-pino para remover a engrenagem do distribuidor, uma chave de fenda normal, um alicate para remover anel de retenção, um alicate de corte, mas também poderia ter sido um alicate de ponta fina para remover as molas, um alicate normal, mas que a gente acabou nem utilizando, um martelo para usar junto com o saca-pino e o óleo para ajudar na remoção do pino da engrenagem e com os parafusos mais chatos de saírem. Para fazer a remoção do pino, a gente primeiro prendeu aqui na morsa, usando duas madeirinhas para proteger a engrenagem. Colocamos um pouco do óleo, deixamos um tempinho aqui para fazer efeito e depois começamos a martelar o saca-pino. No nosso caso, o saca-pino estava com um diâmetro um pouquinho maior do furo, então a gente acabou utilizando um pino de dobradiço para terminar de tirar o pino da engrenagem. E com o pino já removido, a gente acabou puxando a engrenagem na mão mesmo para remover do eixo. E com a engrenagem já removida, a gente só prendeu o eixo do distribuidor na morsa e começamos a desmontar ele. Tiramos a tampa, removemos o rotor, a gente aplicou um pouco mais do óleo e a gente removeu o parafuso que segura o eixo do avanço centrífugo com o eixo principal. Depois a gente removeu o anel de retenção que segura o copo com as janelas. E na hora de remover o copo, é só importante tomar cuidado aqui com esse pininho, que é ele que faz o travamento do copo com o eixo. Bom, e para remoção a gente acabou utilizando uma chave de fenda mesmo e foi alavancando o copo em várias direções, e sempre empurrando mais na parte central dele, que ele tem um anel rígido, assim evitando que a gente deformasse o copo. E depois de solto deu para puxar na mão mesmo. Como dá pra ver na filmagem, esse protetor aqui dos cabinhos, dos fios, já tava tudo meio craquelado e solto. Depois a gente tirou mais um anel de retenção, o que segura o eixo no corpo do distribuidor. Tiramos os parafusos do atuador do avanço a vácuo. E para remover ele, a gente só precisou puxar ele para fora empurrando a ponta para baixo. Depois terminamos de remover os outros parafusos externos para poder remover a mesa onde fica o sensor Hall. Bom, agora com acesso ao conjunto do avanço centrífugo, já dá até para ver que o nosso sistema não devia nem estar funcionando direito, pois uma das molas já parecia estar meio frouxa e meio danificada. E com o alicate a gente removeu as molas. E depois com os tranquinhos no eixo a gente conseguiu remover tudo da carcaça. E agora só foi questão de dar uma boa limpada em tudo. E bom, depois de já ter terminado de desmontar e limpar tudo, aqui que estão as peças. Teve algumas que a gente acabou não mostrando a desmontagem, mas não é nada difícil de desfazer. E agora a nossa próxima etapa vai ser travar esse eixo do avanço centrífugo no eixo principal. E para isso a gente vai fazer alguns pingos de solda aqui e aqui para poder travar ele no lugar. E depois, para travar o avanço a vácuo, a gente vai precisar pegar essa mesa e dar um jeito de impedir esse movimento. E caso a gente não fosse travar o avanço, na hora da remontagem a gente precisaria colocar primeiro essa arruela mais fina e depois essa maior, para daí colocar a parte de cima. Então, bora lá soldar.
Agora com o eixo já soldado no lugar, a gente começou a remontar o distribuidor para visualizar como faríamos o travamento do avanço a vácuo e qual janela a gente manteria no copinho. Então para isso a gente passou um pouco de óleo de motor mesmo para lubrificar o eixo e as arruelas. Depois prendemos a parte inferior da mesa e encaixamos a superior para visualizar onde ficaria o sensor mais ou menos. Depois só alinhamos o rasgo do copinho com o rasgo do eixo e instalamos provisoriamente. Instalamos o rotor no lugar e alinhamos ele com essa marquinha no corpo do distribuidor, para ter uma ideia de qual que é a janela correspondente ao PMS e fazer uma marca de caneta nela. Bom, primeiramente para tentar travar a mesa, a gente acabou utilizando um parafuso um pouco mais comprido, como a gente já tinha visto outras pessoas fazendo, e a princípio pareceu dar tudo certo. Mas depois que a gente terminou de montar o distribuidor, a gente viu que o parafuso não estava mais agarrando a parte superior da mesa. Ele ainda até estava dando um pouco de resistência, mas a gente já estava conseguindo mexer ela com a mão. Então a solução que a gente acabou utilizando foi fazer um furo na mesa e depois instalar um parafuso com porca. E nesse meio tempo em que a gente estava verificando tudo, a gente acabou reinstalando o atuador a vácuo e a gente viu que o sensor estava em uma posição muito afastada da original. Então a gente acabou remarcando a posição nova do sensor Hall e aproveitamos que já tinha esse furo na mesa superior, então a gente fez só uma marquinha para depois fazer um furo na mesa inferior. E para furar a gente só fez uma marcação aqui com um prego para depois a broca não ficar escorregando e depois fizemos um furo com uma broca pequena e depois uma maior, até que a gente chegasse no diâmetro do parafuso. Bom, e a gente acabou também tendo que aumentar o furo da mesa superior e para proteger o sensor e o ímã a gente acabou passando um pouco dessa fita e enquanto a gente ia furando a gente deixou esse ímã do lado porque daí ele pegava todas as limalhas que iam saindo. Como dá pra ver, os furos ficaram bem alinhados, daí só foi questão de instalar o parafuso. A gente acabou passando um pouco de trava-rosca líquido para evitar que a porca saísse com vibração e depois rosqueamos a porca no lugar. No final a gente acabou também tendo que fazer mais uma modificação nessa parte do eixo, porque por causa do parafuso e da porca, essas abinhas que seguravam as molas de avanço centrífugo e as abas que limitavam o movimento dos êmbolos acabavam pegando na porca, então a gente acabou tendo que dobrar elas para parar de raspar. E por pouco os pinos também não pegaram na porca, por isso que antes de instalar tudo no lugar é sempre bom ver se não está dando nenhuma interferência. Bom, e agora a gente montou tudo de volta no lugar, até a parte do copo só, para a gente poder reavaliar qual dente que a gente iria manter, por ter reajustado o sensor Hall. E a gente acabou optando por esse outro dente. E agora com o disquinho de corte a gente removeu os dentes que a gente não ia mais utilizar e depois passamos uma lima para dar um pouco de acabamento. E antes de instalar o copinho de volta no distribuidor, a gente só precisaria dar um jeito nesses fios. Já que o protetor estava inutilizável e a gente não achava nenhum outro para comprar, a gente acabou optando por passar um pouco de cola quente para manter os fios abaixados, assim não correr o risco deles enroscarem no dente.
Depois só foi questão de colocar o pininho de volta no rasgo, alinhar o copo e instalar ele no lugar. Colocar o parafuso do eixo de volta, apesar que não seria nem necessário por ele já estar soldado. E depois o anel retentor. E por fim instalamos parafusos externos. E no nosso caso tem um dos parafusos que é mais comprido que os outros, e ele vai aqui para segurar tanto a presilha quanto a mesa. E tá aí. A gente ainda precisa trocar esse anel de vedação e tentar fechar esse espaço onde ficava o atuador a vácuo. Tentar achar uma chapinha que nem essa, ou tentar alguma outra solução. Bom, e pro vídeo de hoje é só isso, pessoal. Então quem estiver curtindo aí, dá aquele like pra ajudar a gente. Também se inscreve aí no canal se não for inscrito, aciona o sininho, compartilha aí com o pessoal, segue a gente lá no Instagram e a gente se vê aí na próxima. Falou!